um paciente, né, com infarto, paciente com insuficiência cardíaca, principalmente insuficiência cardíaca congestiva, monitorar a ingesta e a excreta. Então, vocês precisam estar vendo qual é a quantidade de líquido do paciente e qual é a quantidade de líquido que está excretando na bolsa, certo? Então, é bom que esse paciente, vocês pesem esse paciente. Tem que ver o peso do paciente. Por quê? Porque vocês precisam saber, e o médico vai perguntar para vocês, esse paciente está pesando quanto? Né? Ele tirou com quanto de peso aqui? Ele está ganhando ou ele está perdendo? Né? A ingesta de líquido, quantos líquidos foram colocados? Foram 2 bolsas de 500, colocou 1000. E quanto está excretando? Está excretando 1500. Mas como assim? Em quantas horas? Não será que ele está perdendo líquido? Então, tudo isso vocês precisam estar anotando. Né? Manter a posição de flower para facilitar a respiração. Vocês já tiveram uma aula de centro cirúrgico? Não. Então, a posição de semi-flower é uma posição 45 graus. O paciente estava falando para vocês. Ele fica meio sentado assim, deitado com os membros, né? Claro, decúbito, mas ele não vai ficar assim, em Trendelenburg, não. Ele vai ficar... essas posições... Não, também não, só enfermagem. Foi já aqui se explicou pra gente essas posições. Mas vocês vão ver em centro cirúrgico, quais são as posições? Na matéria de centro cirúrgico, em semi-flower, né? Que é 45 graus. O paciente ele deita na maca e ele vai ficar nesse posicionamento assim. Vocês estão vendo que ele não está com as pernas elevadas? Não, 45 graus. Ele fica assim para que ele consiga respirar. Por quê? Porque se eu levanto os membros, ele vai ficar com uma dificuldade para respirar. Né? Certo? Monitorar a resposta ao tratamento diurético. A maioria dos pacientes, como eles estão com edema nos membros inferiores, o médico vai passar furosemida, espironolactona, hidrocortiacida, certo? Então, é bom ver se está tendo uma boa resposta. E como eu sei, técnico de enfermagem, se está tendo uma boa resposta? A boa resposta é através da eliminação. Ele está conseguindo fazer xixi? Ele está com sonda? Né? Muitas vezes eles colocam uma sonda, então você vai ver lá, na bolsa. Está eliminando quanto? O médico vai perguntar, não, doutor, quando eu peguei o plantão, peguei com 100 ml. E em 2 horas ele está com 300, ou seja, em 2 horas ele eliminou 200, né? Porque você pegou com 100. Certo? Então aí você vê, em 2 horas 200 ml, está na margem do normal, né? Quanto que você está administrando? O médico vai fazer o cálculo dele, quanto foi que ele está administrando, para saber se esse paciente ele está eliminando ou não está eliminando. Certo? O que vocês precisam é estar anotando, né? Quando vocês estejam aferindo os sinais vitais, vocês também precisam aferir se o paciente está com sonda, se o paciente está com acesso venoso. Como é que é essa cor dessa urina? Ela está clara? Está muito amarelada? Ela está escura? Está com sedimentos? Que a gente vê os sedimentos, né? Que vão passando. Né? É uma cor mais escura que vai passando. Se é amarelo, é uma cor mais clara também. Certo? Administrar uma dieta hipossódica, isso aqui é o trabalho da equipe de enfermagem. Você simplesmente vai rever se o paciente está se alimentando bem. Promover restrição hídrica, aqui depende, porque se o paciente está com muito edema, aí o médico faz um controle para não passar muita medicação, né? muito soro, porque vai encharcar mais. Certo? E aí precisam ter cuidado, por quê? Porque aí vem um familiar e fala assim, não, tá gotejando muito lento, eu vou colocar esse negócio aqui para gotejar rápido. Não, calma, é para diminuir mesmo, é só para manter uma pequena hidratação, porque ele está tendo muita água. Então, o que é normal? Que eu elimine a água, não que eu coloque mais água. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o paciente às vezes não sabe. Então, para ele ir embora para casa, ele pensa que tem que colocar o soro. Quando o soro acaba, vai embora. Demanda livre. Não, calma. Tem que ir gotejando devagarinho. E mais? Promover conforto ao paciente, dar apoio emocional, manter o paciente em repouso, observando o grau de atividade, né, que ele possa se submeter.
Explicar antecipadamente os seus esquemas de rotina e estratégia de tratamento. Se acostume sempre a falar com o paciente, para que ele não dê tanto trabalho, porque às vezes quem dá trabalho não é nem o paciente, é o familiar. Ele questiona um monte de coisa, né? Que aí vocês perdem a cabeça. Então, o que eu oriento? Sempre explicar o procedimento. Na dúvida, chama um enfermeiro, chama um médico, mas sempre explicar o procedimento para o paciente. Explicar o que é normal e o que pode acontecer por aquele procedimento. Certo? Então, vocês com a prática, com fé em Deus, vocês vão perceber que o que é normal, com a prática, com o dia a dia, o que é normal. Mas sempre explique para o paciente, porque ele é leigo. Por isso que eu sempre falo, quando o paciente vai na unidade de saúde, não é porque ele queira estar na unidade de saúde. Às vezes, a maioria das vezes, é porque ele é leigo no assunto. Às vezes ele quer um ouvido, alguém que escute. E nós, profissionais, né, estamos lá para dar assistência, porque quem estudou para dar um suporte fomos nós. Certo? Então não é porque o paciente, aquele paciente chato, todos os dias ele quer estar aqui na unidade, por alguma coisa. Porque talvez ele encontra mais comunicação dentro da unidade que dentro de casa, para o problema dele. Ele não estudou para aquilo. Certo? Então a gente tem que ouvir o paciente, não é que ele seja, a gente tem que aprender a ouvir o paciente. Certo? Aqui, né, incentivar, aqui a gente falou isso muito na aula da angina, mas aqui eu queria falar para vocês aqui, ó, não executar exercícios ativos e passivos com os membros inferiores. Como assim, professor? Lembra que eu estou falando para vocês? Se é uma insuficiência cardíaca congênita, eu vou começar a aumentar o gasto nos membros inferiores? Não. Porque eu vou encharcar o coração. Certo? Agora, o que eu posso fazer para esse paciente é pedir, ou para o familiar, para o fisioterapeuta, né, que faça uma massagem para drenagem. Ele vai saber fazer essa massagem de drenagem para o paciente, para ir eliminando o líquido, porque ele está inchado, né? Falar para o enfermeiro, oh, não será bom que o fisioterapeuta venha aqui para fazer uma massagem para a drenagem, que ajude a circulação, não para aumentar o fluxo de sangue para lá, para o pulmão, para o coração, não, e sim para drenar o membro. Certo? Realizar balanço hídrico, já falamos. Fechar o paciente diariamente, ó. Anotar as alterações do funcionamento intestinal, e aqui tem que ter cuidado, porque o paciente ele tem que fazer a deposição, né? Sempre perguntar para o paciente, está conseguindo fazer cocô? Não estou conseguindo. Falar com o médico, doutor, aquele paciente que está com insuficiência, que está com infarto, não está conseguindo ir no banheiro. Não será bom passar um medicamento? Né? E vocês acham que por que o paciente tem que fazer cocô? Ter alguma infecção, por isso que ficar muito tempo no organismo, as fezes. Não, infecção não necessariamente. De circulação também, para digestiva. O que mais? Bom, as deposições é um processo fisiológico, certo? Que a gente, tudo que a gente consome durante o metabolismo, ele também tem uma parte que tem que ser excretada. Imagine um paciente que infartou e ele tem constrangimento ou constipação, ou seja, ele demora 5, 7 dias sem evacuar. Imagine o peso dessas fezes. Imagine a quantidade de toxinas que essas fezes estão circulando no organismo. Esse paciente ele vai ter um estresse maior. E esse paciente pode infartar novamente. E se é uma insuficiência cardíaca, esse paciente também pode alterar o funcionamento do coração. Lembre-se que em anatomia vocês perceberam que para que um corpo ele funcione, ele precisa de células. Várias células precisam de um tecido. Vários tecidos formam um órgão. E vários órgãos não funcionam no corpo humano
Então todo funciona articulado. Imagina um paciente desse que infartou, que está com insuficiência, que está com angina, 5 dias sem fazer cocô. Ele vai sentir muitos gases, gente. E esse gás vai ficar preso. Quem aqui não teve dor no peito produto de gases? Creo que todos nós já tivemos, uma vez na vida. É horrível. Imagine para um paciente que infartou. Eu tenho direto. Então a gente aqui tem que orientar, e é um trabalho nosso, né, o funcionamento intestinal. Está fazendo cocô? Principalmente quando está no internamento. Tem pacientes que eles fazem assim, falam assim: nossa, eu não consigo fazer cocô se não é na minha casa. Ok, acontece. Mas isso não é bom para o paciente naquele momento. E aí, professor, vamos fazer o quê? Conversar com o enfermeiro, conversar com o médico, conversar com o nutricionista. Ó, não está fazendo cocô normal. A nutricionista já vai saber entender. Ah, não, eu vou colocar na dieta, uma dieta hipossódica, baixa de sal, né? Como ele também não pode consumir muita água em excesso, mas eu vou colocar uma dieta pastosa, rica em fibras. Se eu colocar fibra, eu vou conseguir evacuar mais um pouco. Todo esse trabalho nosso dentro da área hospitalar, né? Não é uma pessoa sozinha trabalhando, é uma equipe. Certo? Então é por isso que é fundamental. Administrar medicamentos conforme a prescrição médica, né? Observar aparecimento de sinais e sintomas, principalmente de intoxicação medicamentosa, e transmitir segurança, né? Muito cuidado, pessoal. Eu sempre falo assim: paciente, ele corre o risco, independente da idade, de sofrer quedas dentro do internamento. Então não se esqueçam disso. Eu sempre coloco nas orientações para os técnicos: elevar as grades para evitar quedas, porque os pacientes, principalmente o idoso, ele cai muito dentro do internamento, muito, vocês não têm nem ideia. E um idoso fraturar é uma morte que está aí à beira da porta, certo? Outra coisa fundamental, mudança nesse paciente, gente. Se esse paciente ficar o tempo todo na mesma posição, vai causar lesão por pressão. Tá, gente? E eu sempre falo, lesão por pressão, ela tem prevenção? Tem. Muitos autores falam que não, mas tem lesão por pressão que pode ser evitada. Se eu faço rodízio. Professor, eu preciso fazer um rodízio de 2 em 2 horas? Não, vai depender do paciente. Como é que eu vou fazer o rodízio em um paciente? Por exemplo, o paciente está lá com uma lesão, fraturou o fêmur. Será que eu tenho como fazer esse rodízio de 2 em 2 horas? Não tem como. Porque será que eu vou colocar 2 horas naquela posição onde ele fraturou? Não vai sentir mais dor? Então eu preciso fazer o rodízio de 2 em 2 horas? Não. Eu vou fazer o rodízio, que é o reposicionamento, a depender da condição do paciente. Agora, é um paciente idoso, não está com fratura, mas está acamado, aí sim. Mas tem que ser de 2 em 2 horas, seria o mais indicado. Mas se eu mudo esse paciente e ele muda antes das 2 horas, não vou ter que reposicionar? Então precisa ser de 2 horas? Não. Então eu tenho como prevenir lesão por pressão se eu fazer o rodízio desse paciente. Cuidado com a administração de diuréticos. E aqui eu queria falar para vocês que tem que ter muito cuidado, que é um erro também da equipe de enfermagem, e é que se esquece de que esse paciente, o diurético, o que é o que ele vai fazer? Fazer xixi. Certo? Então eles se esquecem de que o medicamento tem um tempo para começar a agir. E aí deixam de dar o medicamento no tempo certo, e aí o paciente às vezes faz até xixi na própria maca. Aí mais trabalho para a equipe de enfermagem. Certo? Você está perguntando para o paciente: está com vontade de fazer xixi? Senhor, se estiver com vontade de fazer xixi, me avise. Para eu dar para ele o dispositivo para ele fazer xixi, ou acompanhar ele
para ir até o banheiro. Lembrando que a maioria desses pacientes, a gente poupa esforço. Então, todo tem que ser na beira do leito. Então, tem que ter esse cuidado. Porque ele pode ir no banheiro, não, eu vou sozinho. Principalmente em sexo masculino, ele se acha autossuficiente. Não, eu vou sozinho. E ele vai lá, não permita a Deus, ele passa mal no banheiro e tem uma queda. Aí, problema para a gente. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado. Realizar o balanço hídrico, novamente já falei para vocês, passar o paciente diariamente, o peso. Observar sinais de fraqueza. E aqui, câimbras musculares e mal-estar. Diuréticos produzem isso, tá, gente? Principalmente câimbras. Principalmente os diuréticos que eles excretam potássio. Qual é o diurético que excreta potássio? Furosemida, espironolactona. Certo? Eles excretam, então o paciente se queixa, o paciente hipertenso se queixa, nossa, fica com um cansaço nas pernas. Às vezes é o diurético. Então a gente precisa estar informando ao familiar ou ao paciente que tem que estar fazendo a reposição do potássio. Aqui, alimentos ricos em potássio pelos diuréticos, laranja, limão, tomate, desde que não sejam contraindicados, banana, nozes, amêndoas, tem muito potássio. E aqui, pessoal, um cuidado também é na administração de digitálicos. São alguns medicamentos que eles ajudam às anginas, ao infarto, à insuficiência coronariana. São medicamentos que eles diminuem o batimento cardíaco. Então, vocês precisam estar monitorando esse paciente. O paciente faz o uso de digoxina, por exemplo, o mais utilizado, e ele começa com um batimento menor que 60, esse paciente pode entrar numa parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa ter muito cuidado desse paciente, informar quando a gente afere a pressão, também tem que aferir os batimentos cardíacos desse paciente, para que esse paciente não entre em uma parada, né? Observar sinais de toxicidade. Esse paciente, ele pode apresentar todos esses sintomas aqui, náusea, vômito, diarreia, bradicardia, cefaleia, mal-estar, tudo isso aqui devido ao uso de digitálicos, né, que é um medicamento para tentar diminuir a pressão do paciente, então abaixa às vezes muito, principalmente no paciente idoso. Então, se eu observo que o paciente está apresentando esse tipo de comportamento, eu vou informar o médico imediatamente, para ver se vai suspender a dose ou não. Pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo, primeiro intensivista. Vamos falar de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo é ocasionado aí pela obstrução coronária ou direita ou esquerda, fazendo com que o tecido do miocárdio morra por falta de sangue arterial. A principal causa é a doença arteriosclerótica, o depósito de gordura no interior da coronária, que vai diminuir e obstruir a luz do sangue arterial coronariano. A formação de trombos também é outra causa. Esse trombo ele pode se deslocar e ele pode servir aí como um tampão, impedindo a passagem de sangue arterial para fluxo de nutrição miocárdica. Todo mundo sabe que as células miocárdicas elas são altamente sensíveis à falta de oxigênio. Isso se repete no paciente como uma dor aguda no peito, hipotensão, taquipneia, taquicardia, em casos mais graves, evolução para choque cardiogênico, fibrilação ventricular e morte. É uma emergência médica que necessita ser prontamente atendida. Infarto, agora a gente vai conhecer uma sala de hemodinâmica, onde fazem revascularização para infarto e também angioplastia. Aqui a gente tem a mais próxima, fica em IRC, só tem uma ala. É um lugar bem legal para você trabalhar. O ArtZero é um equipamento robótico com excelente qualidade de imagem e menor
menor dose de radiação. Seu sistema de eixos múltiplos facilita o tratamento do paciente durante a intervenção e ainda dispõe de softwares específicos para aplicações avançadas, com mais segurança para o médico dentro da sala. Sua tecnologia permite diminuir o tempo do procedimento e controlar a quantidade de contraste, proporcionando um pós-operatório melhor com menos complicações. Seu maior diferencial é o braço robótico, que gira em torno do paciente em 5 segundos. Essa flexibilidade permite mover o aparelho em qualquer posição ou ângulo, facilitando o trabalho e a visão da equipe médica. A sala híbrida foi planejada para a realização dos exames antes, durante ou após as intervenções, conforme a necessidade do paciente, reduzindo potenciais complicações. O que garante mais segurança e maior precisão para os procedimentos complexos. A tecnologia permite a realização de angiografias, angioplastias, estudo eletrofisiológico, cineangiocoronariografia, correção de aneurismas, embolizações e quimioembolizações, implante de marca-passo, valvoplastias, revascularização de trombose venosa, ablação, troca de válvula aórtica, entre outros. Hemodinâmica do Hospital 9 de Julho, a mais avançada tecnologia em sala híbrida. As melhores de São Paulo. Como é feita uma angioplastia, tá, pessoal? O paciente sofreu um infarto, está com uma obstrução e vai colocar um CAT. Radial, esse gel, passar esse fio para dentro da artéria, então posicionar o introdutor. Esse miúdo do introdutor da dorsal, e aqui tem uma válvula. Essa parte fica dentro da artéria e por aqui eu consigo colocar e retirar da artéria e a válvula pegue distante. E tem essa via lateral que eu consigo incluir medicações. Normalmente a gente faz, quando é pela radial, pelo menos 5.000 unidades de heparina. Quando é angioplastia, a gente faz 100 unidades de heparina por quilo de peso, complementando uma veia periférica. Aqui, o catéter coronário direito, a gente vai introduzir através dessa válvula. Então, eu vou passar, dando essa parte, esse introdutor na artéria radial, ou então passar aqui o catéter e levar, como eu vou mostrar daqui a pouco, até a raiz da aórtica no lado da coronária. Aqui eu faço anestesia local, gosto da artéria radial. Esse anestésico é bem desconfortável, mas o efeito é bem rápido. E aí então funciona a artéria radial. Aqui é o pulso, a artéria fica no lado. Vou colocar então esse fio. Vou passar então agora o introdutor. Estamos aqui prontos para iniciar o procedimento. A gente faz agora uma unidade de heparina. Pronto para começar o procedimento. Vou passar agora esse café com a ajuda desse fio que vai dentro. Ele sobe na frente e dá suporte para levar o café. Então, aqui acompanhamos o tempo todo a curva de pressão, o catéter mostra pressão sistólica e diastólica. O paciente vai descendo, pode ver pressão sistólica de 170, depois já foi no 270. E ó, aquela vez que eles conseguem ver que eu vi já está lá atingindo a aorta. Então, eu seguro tudo e vou levando o catéter. Estou pela radial, artéria braquial, axilar, circular, então vai ser uma que cai na aorta. E eu tirei esse com o catéter, a aorta ascendente. Então aqui eu canulei a coronária direita e injetei contrário para ver
esse segmento, uma lesão, e aqui temos outra ainda mais importante. Eu vou introduzir por esse catéter agora, esse fio guia, bem suave, bem soft, que vai correr todo esse trajeto vaso para permitir que eu leve os dispositivos para dilatação e tratamento em plano distante. Aqui o coração, tá, gente? Então, ó, a introdução do fio guia coronário usando as duas lesões que a gente planejou de tratar. Então, aqui temos um stent 3016, um stent farmacológico, um stent que tem 3 milímetros de diâmetro, ele tem essa proteção, e ele tem 16 milímetros de comprimento. Ele vem fechadinho em cima do balão, a hora que eu expandir o balão, o stent abre junto, ele vai atingir 3 milímetros de diâmetro e 16 milímetros de comprimento. Depois eu desinsumo o balão e retiro. Eu uso esse dispositivo para encher o balão com uma solução de soro e contraste total. E aqui eu consigo atingir pressões altas de até 20 atmosferas. Agora eu vou introduzir o stent por cima daquele fio guia que eu levei na coronária. Esse fio se torna tão frio para o stent atingir a lesão e a gente conseguir dilatar. Ok? Então aqui o stent é uma posição que eu quero liberar, cobrindo toda a lesão. Eu vou, então, insufflar o stent. Vendo a lesão que tiver uma dificuldade na expansão do balão, eu estou com 12 atmosferas de liberação, que é a liberação nominal desse stent. Aqui eu usei um recurso da máquina para a gente avaliar. Ele faz uma captura, um aumento, uma subtração da imagem e ele venceu o stent. Então dá para ver claramente que a porção do stent não deu detalhamento. Eu tenho que levar um balão naquela localização menor e abrir com uma pressão maior para ele abrir totalmente de forma uniforme mesmo, todo o stent. Um balão menor, porque esse balão longo ele pode causar algum injúrio nas bordas e danificar o vaso. Esse aqui é um balão não complacente, 308, 3 milímetros de diâmetro por 8 de comprimento. Pode ver como é aquela malha metálica que emitiu o stent. Esse é um balão mais duro do que o balão liberador do stent. Ele tem mais força radial para expandir aquela área que causou aquela obstrução. O balão já está lá na posição, vai dilatar e agora então vamos abrir o balão. Até subir aquela obstrução. Aqui temos 8 atmosferas de pressão. E ainda assim não desfez totalmente a obstrução. Eles com o máximo de expansão consequente com segurança. Vamos parar por aqui, porque se exceder, a gente pode causar uma ruptura, uma complicação grave aí nesse paciente. Então aqui o segundo stent que a gente vai liberar, pode ver o brilho do metal montado em cima do balão. Tem duas marquinhas na extremidade, extremidade proximal e na extremidade distal, que me indicam onde inicia e onde acaba o stent. Esse é um stent de 3,5 milímetros de diâmetro por 38 milímetros de comprimento. Porque a lesão é longa, eles são dos maiores stents em comprimento que a gente dispõe. O stent posicionado na lesão, você vê com a liberação do mesmo. O balão sem expandir e abrindo a obstrução. Esse stent liberado agora em maior aumento, podemos ver que tem alguns pontos que ele expandiu menos. Aqui na extremidade ele expandiu melhor. E essa mancha, ela representa uma placa calcificada que tem cálcio, por isso que ele dificulta a expansão, porque é uma área mais dura da parede do vaso. Da mesma forma que a lesão anterior, eu vou levar um balão curtinho para a gente pós-dilatar esses segmentos que não ficaram com resultado ótimo. Esse é o balão de pós-dilatação. Eu vou aumentar a pressão. Vocês podem ver que o balão se
100 mil, gente, esse balãozinho. Então, que a imagem antes da intervenção tinha essa obstrução e esse segmento de obstrução, e após a intervenção. E o SUS cobre. O máximo possível essa lesão distal e esse sente que dilatou esse segmento proximal. Então, concluído o procedimento. Então, aqui a retirada do indutor. Para vocês verem bem. Buraquinho por onde a gente passou todo o material. E aí, pode ver que não é inteira, sangra muito. Então tem que fazer uma compressão dolorosa. Trabalho nosso, tá, pessoal? Esse curativo aí, ó. Curativo. Compressivo. Enrola no braço. Aperta bem. E fim do procedimento. Esse procedimento aí são 30 mil, 40 mil reais. Mas o SUS cobre, né? Assim, colocar no médico. E ainda falar que o SUS não presta, né? Angioplastia coronariana, também chamada angioplastia coronariana transluminal percutânea ou angioplastia com balão, é destinada a restaurar o fluxo de sangue através das artérias coronarianas que tenham sido estreitadas ou bloqueadas por placas arterioscleróticas ou coágulos. Ao chegar ao hospital, um catéter será introduzido. Você será colocado no monitor de coração e receberá um sedativo oral ou intravenoso para ajudá-lo a relaxar. A maioria dos procedimentos de angioplastia coronariana demora entre 30 minutos e 3 horas. O médico anestesia a pele da área da virilha. Insere uma agulha na sua artéria femoral. Uma vez que a agulha foi inserida, um fio guia é passado através da agulha e gentilmente levado através do sistema arterial até o coração. A agulha será retirada e substituída por um tubo pequeno e flexível chamado catéter, que permite acesso à sua artéria femoral. Neste momento, você receberá um anticoagulante para reduzir o risco de coágulos. Depois disso, um catéter macio e flexível é deslizado sobre o fio e levado ao coração. O procedimento é monitorado, usando-se um aparelho de imagem contínua de raio-x chamado fluoroscópio. Você pode sentir uma pressão quando o fio e o catéter estiverem sendo inseridos pela virilha e empurrados através da artéria, mas você não sentirá o movimento deles dentro de suas artérias. Neste momento, seu médico removerá o fio guia, posicionará a ponta do catéter dentro da artéria coronariana a ser tratada e injetará um meio de contraste especial. O meio de contraste permite que o fluoroscópio capte imagens de raio-x, chamadas angiogramas, das artérias anteriores. Qualquer bloqueio pode ser claramente identificado conforme as artérias se enchem com o meio de contraste. Você pode sentir uma sensação de calor ou se sentir levemente nauseado quando o meio de contraste for injetado. Assim que o bloqueio for identificado, seu médico irá inserir um fio guia flexível dentro da artéria e deslizar um catéter balão sobre este fio e o posicionará no local de bloqueio. Ao inflar e desinflar rapidamente, o pequeno balão empurra a parede do vaso para fora, restabelecendo o fluxo de sangue através da artéria. Você pode sentir algumas dores no peito neste momento. O mesmo procedimento é repetido para cada bloqueio sendo tratado. Depois disso, seu médico retirará o balão desinflado e o catéter de suas artérias. Alguns pacientes receberão um stent coronariano, que é um pequeno tubo feito de tela de arame, destinado a manter a artéria aberta após ser tratada. Um stent colapsado é colocado sobre o balão desinflado ao ser movido até a posição desejada. Quando o balão é inflado, o stent expande e se prende no local. Depois de serem retirados o balão e o catéter, o stent permanece, para manter a artéria aberta permanentemente. Depois do procedimento, uma ligadura de pressão é aplicada sobre a artéria femoral para prevenir sangramento. Você deverá se deitar de costas por várias horas, durante as quais você será examinado periodicamente para que se detectem quaisquer sinais de sangramento ou dores no peito.
Você pode tanto ser liberado para ir para casa no mesmo dia ou após uma noite de internação no hospital. Ficou claro aí, pessoal? Qual é o intuito de vocês entenderem esse procedimento? Olá, pessoal. Prontos para mais um vídeo? É para vocês saberem quais são os cuidados que vocês como técnicos têm que ter com esses pacientes e, consequentemente, né, para que vocês entendam as repercussões, né, de um paciente quando chega um infarto, quando chega uma obstrução coronariana, por todo o que o paciente precisa passar, certo? Não é fácil. Imagine fazer esse procedimento. Tem pacientes que infelizmente falecem quando estão fazendo o procedimento de hemodinâmica. Então, a ansiedade é um procedimento que ele é rápido, ele não causa muitos problemas, né? Mas que o paciente na ansiedade, no comprometimento do paciente, infelizmente fica na marca. Vocês percebem que um procedimento desse, como falaram aqui, o paciente ele vai no mesmo dia, poderia ter para casa. Mas o protocolo fala que precisa de no mínimo 48 horas de internamento para ver como evolui. Então é bem rápido e o paciente tem uma qualidade de vida bem rápida. O paciente, quando ele sai, ele fica respirando de uma forma diferente, porque não conseguia, porque ela estava obstruída. Ele vai começar a respirar de uma forma melhor. Então, é fundamental que vocês saibam desse tipo de procedimentos, porque eu acredito que alguns de vocês vão querer trabalhar com hemodinâmica, tá? É uma especialidade muito legal, muito boa. E é setor fechado. Setor fechado significa que você não tem contato com o familiar, só com as equipes e o paciente. E é melhor. Além de você ganhar um pouquinho mais, é até melhor, menos estressante. Alguma dúvida com o sistema cardiovascular? Sistema respiratório. Para recapitular, né, a gente precisa entender o sistema respiratório como um todo, né? Então, o sistema respiratório superior, né, são as vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, que é onde se dá a troca gasosa para produzir-se a respiração propriamente dita. Então, a gente precisa entender que no sistema respiratório, vias aéreas superiores, são todas aquelas vias aéreas que ficam próximas, né, entre si, principalmente a orofaringe, principalmente a epiglote. São todas essas estruturas que ficam aderidas à cavidade nasal, epiglotes e à laringe. E as outras estruturas de vias aéreas inferiores, né, que é o que a gente conhece como traqueia, né, os brônquios, os bronquiolos e os pulmões propriamente ditos. Então, os pulmões, né, recapitulando a anatomia, né, eles têm uma comunicação diretamente com o coração. Vocês percebem que a grande circulação e a pequena circulação para que se produza a troca gasosa. Consequentemente, essa troca gasosa ela é produzida nos pequenos alvéolos, né? Nos alvéolos terminais, que é lá onde se dá a troca, né? Entra o oxigênio e sai o gás carbônico, né? E se faz esse processo de pequena circulação. Mas para fazer esse procedimento, né, a gente precisa de uns músculos, que são os músculos do diafragma, que são esses músculos que têm a capacidade de impulsionar, de inspirar e expirar o ar através dos pulmões, de fazer esse exercício de inspiração e expiração, o diafragma. E que a gente precisa, né, de um órgão também, como é a epiglote, para que exista uma comunicação do meio externo para o meio interno através da cavidade oral. Então, essa epiglote ela vai permitir que o ar entre também, né, pela boca e ela passe através da faringe, e através da laringe passam os alimentos. Consequentemente, a gente tem as cavidades das cordas vocais, né? Que uma vez que elas se expandem, elas vão produzir a captação do ar para produzir, uma vez que se fecha, o som. Certo? E aqui a gente tem uma representação das cordas vocais.
E uma vez que a gente tem, né, anatomia, conhece a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório, a gente também precisa entender quais são as doenças que acometem o sistema respiratório. Uma das principais patologias, né, os sintomas, é o resfriado. E a gente precisa entender o que é um resfriado e diferenciá-lo de uma gripe. São duas coisas similares, mas que têm umas características diferentes. No resfriado existe uma inflamação, infecção aguda da nariz e da garganta, né, causada por um vírus, né, uma infecção viral do trato respiratório superior, falando da parte daqui de cima. O resfriado leva a umidade para dentro do organismo, o trato respiratório se esfria e acumula umidade. E é por isso que é importante colocar essa umidade para fora, né? As narinas ficam com coriza, os olhos ficam lacrimejando e existe um mal-estar. A gente precisa entender o seguinte, que o ar que a gente respira é um ar que ele já é úmido, certo? Já é frio, perdão. É um ar que já é frio. O ar da atmosfera já é frio, certo? Mas Deus fez o ser humano uma máquina quase perfeita. Eu não falo que é perfeita porque infelizmente a gente falece, né? Mas é a vontade de Deus. Então, o que acontece? O ar da atmosfera que a gente respira é um ar que, além de ser úmido, é um ar que ele é muito frio. Se é um ar que ele é frio, que ele é úmido, é um ar que a gente precisa, através das mucosas, aquecer. Por que será? Porque lembre-se que lá, nos pulmões, onde se dá a troca gasosa, essa troca gasosa ela se tem que fazer através de temperaturas um pouco quentes, não de temperaturas mínimas, de temperaturas frias. Então, Deus fez o ser humano na máquina perfeita, por quê? Porque Ele colocou nas narinas, Ele colocou cartilagem, não colocou músculo. E Ele colocou nas fossas nasais, nos cabelinhos lá. Certo? E para que Ele colocou seus cabelinhos lá? Não é à toa. Ele colocou lá porque esse ar que existe na atmosfera é poluído. Muito poluído. Certo? Imagine eu pegar esse ar e passar diretamente para lá, para o pulmão poluído. O que vai acontecer? Eu vou ficar com muitas doenças, certo? Eu vou ficar doente o tempo todo. Então ele fez o ser humano na máquina perfeita porque ele falou assim, eu vou colocar uns cabelinhos lá, para que essas microvelocidades, para que quando o ar ele entre, ele chega lá nas narinas, nas fossas nasais, eu consiga aquecer esse ar, entra gelado, eu consiga aquecer. Consequentemente, eu consiga tirar aquelas micropartículas poluídas ou poluentes, certo? E além disso, ele colocou muitos vasos sanguíneos aqui nessa região. E para quê? Para que o vaso sanguíneo consiga aquecer esse ar. E que esse ar, uma vez aquecido, ele passe por o nosso sistema respiratório. Consequentemente, quando ele passe pela garganta, não fiquem micropartículas, não fiquem, mas infelizmente ficam algumas que são espertas, né? E passe todo esse ar para lá, para os pulmões. E que quando esse ar fique lá nos pulmões, esse ar esteja aquecido, para que se produza a troca gasosa, certo? Mas que é o que acontece aqui? Infelizmente, nosso corpo humano, né, ele não é uma máquina 100% perfeita. E esse ar e essas partículas, né, elas são espertas. Então, algumas partículas, principalmente patógenos, como alguns vírus, o vírus sincítio respiratório, o rinovírus, eles têm uma característica de entrar, certo? Infelizmente, invadem a cavidade das fossas nasais e vão lá e se depositam, seja na garganta, produzindo o quê? Dor de garganta, né? Que pode ser por um vírus ou pode ser por uma bactéria, né? Ou chegar lá no pulmão e produzir pneumonia viral.
ou uma pneumonia bacteriana, ou simplesmente um resfriado. Não desce para a parte inferior, só fica na parte superior. Então, o primeiro mecanismo do corpo humano é o quê? Gente, está chegando aqui nessa região, né, algum vírus. Então, eu preciso dizer para o organismo que chegou aqui um vírus que é meu inimigo. Não é meu amigo, é inimigo. Então, eu vou começar aqui a tossir. Então, a tosse é uma resposta boa. A tosse, nem sempre a tosse é uma resposta ruim. É uma resposta de dizer alguma coisa não está boa e eu preciso me manifestar. E me manifesto, no caso do resfriado, com uma tosse. Ou eu começo a lacrimejar. É uma resposta de dizer aqui alguma coisa está errada. Eu preciso de hidratação. Esse ar está muito úmido, está muito frio. Eu preciso aquecer essa região aqui. Então eu preciso me manifestar. Então, o corpo humano ele é bem equilibrado para essas coisas. E eu começo a espirrar, fico com coriza. Em uma tentativa de que quando eu tossa, de que quando eu espirre, eu coloque esse vírus para fora. Só que existe um porém. Se alguém estiver com imunidade baixa, quando eu espirrar ou quando eu tossir, eu vou começar a eliminar gotículas. E essas gotículas vão estar, infelizmente, infectadas com esse vírus. Aí, se alguém passou, pegou essa gotícula e puf. Se ainda estava viva no tempo, né? Ela demora no ambiente, se essa gotícula estava aí, estava infectada, eu me infecto. E aí começa uma cadeia. E o catarro? O catarro é uma manifestação do próprio vírus, né, em uma tentativa de equilibrar, né, aquilo que está muito úmido. Então eu começo a produzir muita secreção, né, começo a produzir muita secreção em grandes quantidades. Se junta a coriza, se junta o mal-estar, se junta o ressecamento e começa o catarro. A gente tem catarro normal? Temos. Mas esse catarro é para quê? Para aquecer esse ar que está úmido. Só que ele se manifesta de forma ruim quando é invadido por um vírus ou por uma bactéria. Certo? Então eu começo a produzir catarro. Então, entre mais catarro, eu começo a produzir mais tosse. Certo? Então a tosse é um processo que ele é bom. Porque quando eu tosso, porque alguma coisa lá dentro não está legal. Se tudo está bem, eu tosso. Não tosso. Então a tosse é uma resposta. E aqui quando eu falo que tiver criança, muito cuidado. Quando a criança está com muita tosse, é porque alguma coisa não está legal. Então muito cuidado quando aí tomam ou se automedicam medicamentos para diminuir a tosse. Por quê? Porque se eu coloco medicamentos para diminuir a tosse, o que é o que eu estou fazendo? Eu estou tirando esse estímulo bom. E se eu tiro esse estímulo bom, o que é o que vai acontecer ao vírus? O vírus vai falar assim, ótimo, você tirou o estímulo da tosse para eu sair. Então eu vou criar mais resistência e eu vou ficar mais tempo no organismo. Certo? Então eu falo assim, então a pergunta é, a tosse, eu não posso tomar nenhum medicamento para a tosse? Depende. Eu primeiro preciso descobrir qual é a origem de sua tosse. Será que a tosse não é uma resposta? Então, por isso que a gente não pode estar indicando antitussígenos para a criança. Porque criança não sabe tossir. Normalmente, até os 2 anos de vida, ela não sabe tossir. Certo? Ela não sabe descarregar. Você fala para uma criança, descarrega, ela não sabe. Ela não tem ainda essa mentalidade, essa maturidade. Então, por isso que não é bom estar colocando muitos medicamentos antitussígenos para a criança, porque eu estou vivendo um processo que é normal, que é fisiológico. Certo? Então, essa é a característica de resfriados. Esses resfriados, eles podem ser por um processo viral, né? Alguns podem ser por um processo bacteriano, mas a maioria é viral.
vírus. Então não precisaria de antibiótico, porque antibiótico é para bactérias, certo? Para os processos virais e antivirais, que são diferentes, certo? Eles podem ser causados por vários tipos de vírus, sendo o rinovírus o mais comum e extremamente contagioso. Por exemplo, agora, começaram a chuva, estava quente, o rinovírus ele gosta. É a época dele agora. Então, crianças vão começar a passar mal, idosos vão começar a apresentar sintomas, porque o rinovírus ele gosta dessa temperatura, certo? Gosta dessa umidade e desse negócio quente. Gosta da umidade e gosta do quente. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer ante a presença desse vírus? Hidratação. Porque ele não causa ressecamento, eu preciso hidratar. Ele não causa coriza, eu preciso de hidratar. Então, professor, mas se eu tenho uma coriza, professor, e tenho tosse, eu não posso tomar antitussígeno? Não, se antitussígeno a gente não recomenda. Mas eu posso lhe ajudar com um antialérgico, aí é outra coisa. Certo? E se tiver catarro ou secreção, como você falou, aí precisa de um medicamento para fluidificar. O que significa fluidificar? Diminuir a concentração desse catarro e que você consiga eliminar esse catarro. Então, são duas coisas diferentes, que a gente chama de mucolíticos, medicamentos para soltar o catarro. Professor, mas eu estou com a garganta ressecada. Aí outra coisa. Você está com tosse? Claro, está com a garganta ressecada. Você não precisa de hidratação? Faz sentido? Estou com a garganta seca. Se eu estou com a garganta seca, não me dá vontade de tomar água? Não é para me hidratar? Por que eu vou tomar medicamento para a tosse? A tosse é uma resposta àquela garganta que está seca. Agora eu preciso entender o porquê daquela garganta seca. Ela está inflamada? Você está com coriza? Aí é diferente. Coriza é uma sensação de coceira, típico de um quadro alérgico. Sempre alérgico? Nem sempre, mas a maioria das vezes. Certo? Então aí eu entro com medicamentos anti-histamínicos. Antialérgicos, certo? Mas existe aqui um porém. Esses medicamentos, não todos, mas os da primeira geração, eles causam sono. Certo? Por isso que você tomou antialérgico, você estou todo mole. Claro. Principalmente quando você toma durante o dia. Então a gente orienta a tomar durante a noite. Mas na criança é diferente. Eu preciso dar na criança em horário de 12 em 12 horas. Então ele vai ficar um pouquinho adormecido durante o dia e à noite ele também já vai conseguir dormir. Mas existem muitos medicamentos novos que eles produzem pouco sono, muitos bons. Valeio. Só que é um pouco mais caro. Né? Mas é muito bom, com um efeito muito bom. Né? Então esse... Né? E muita hidratação. A gente fala que o paciente precisa se hidratar. Fazer uso de solução, porque isso aqui está congestionado. Está congestionado pelo vírus. Então eu preciso hidratar aquela região. Ela não está seca? Você não fica com coriza coçando o tempo todo? E aí começa a espirrar. Então a tosse ela chega para quê? Como um estímulo de dizer, aqui não está legal, e eu vou manifestar a tosse. Fica à vontade. Então, sinais e sintomas do resfriado. Após o primeiro e terceiro dia da entrada do vírus no organismo, aparecem sinais e sintomas. Quais são? Corrimento nasal, congestão nasal, começa a doer, espirros, perda do gosto do cheiro, coceira na garganta e tosse.
E isso porque acontece, gente, perde o gosto do cheiro, né? Acontece porque a gente tem papilas gustativas na boca e papilas olfatórias na nariz. Então esses vírus, eles são espertos, eles vão chegar nessas papilas e se vão depositar lá, para que você não sinta fome, para que você não sinta o cheiro, né? E ele vai diminuindo o sistema imunológico. É a característica deles, dos vírus. E então a gente conhece isso aqui como ageúcia, essa perda do cheiro e dos sabores. E foi uma das características que a gente mais viu na Covid, porque a Covid tinha essa peculiaridade, ele tinha essa parte que ele se depositava, né? E como ele é cheio, o vírus cheio de espículas, mais ou menos assim, nas espículas, assim, então ele se depositava lá nessas papilas, e aí infelizmente você ficava uma semana, um mês, sem sentir os cheiros, tá com Covid, era por isso, porque ele tinha essa característica. Sua transmissão ela pode acontecer de dois métodos, método aerossóis e método de contato direto. Se eu espirro, eu vou criar gotículas, essas gotículas vão ficar dispersas no ar. Se eu chegar e meu sistema imunológico estiver um pouco baixo, vai entrar com facilidade. Por isso que a gente pede para utilizar máscara só na Covid, não, em qualquer tipo de doença respiratória, para você evitar essa contaminação dessas gotículas. Lembrando que as gotículas, quando você espalha elas podem chegar até 2 metros e sobreviver por um tempo determinado, depende do vírus. Mais do que isso, às vezes é difícil, às vezes, mas elas têm uma forma de se propagar rapidamente. E o método de contato direto. Chega lá, o paciente está infectado com um vírus, né? Por exemplo, compartilhar utensílios, copo, xícara, o que for, talheres, né? Ou o paciente chegou aqui, espirrou, colocou as gotículas aqui, eu passei, tive contato. Se eu estou com o sistema imunológico, eu vou entrar rapidamente. Então, por isso que eu falo aqui, não adianta eu me cuidar e não pensar nos outros. Então, higienização das mãos aqui é fundamental. Vocês viram isso com Jagna em higiene e profilaxia, né? Não pode ser certeza. Então, a higienização das mãos é fundamental. É por isso que precisa, principalmente quem é profissional de saúde. Por quê? Porque você está trabalhando lá no postinho. Quantas pessoas passam lá diariamente? E é o que menos os profissionais fazem. É higienizar as mãos. Então, criem isso como um hábito. Cheguei na unidade para trabalhar, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar as mãos. Fui no toalete, lave as mãos. É uma coisa de costume, de se acostumar. Fui lá, antes de administrar o medicamento, obrigatoriamente você precisa lavar as mãos. Tive contato com secreções, tenho que lavar as mãos e abrir protocolo. Então, lavar as mãos é fundamental. Outros cuidados, né? Os sintomas eles surgem de 24 a 72 horas após a transmissão do vírus, né? Costuma durar de 5 a 7 dias, porém 25% dos casos eles persistem até por 2 semanas. E a maioria das pessoas apresenta de 3 a 5 quadros de resfriado por ano. Não tem que ver muito o comportamento do sistema imunológico. Cuidado da enfermagem. Primeiro que tudo, né? A gente precisa orientar sobre a necessidade da ingesta de água, tapar a nariz e a boca, etiqueta, né, que a gente viu muito durante a Covid, né, e que isso é bem antigo, mas que a gente teve que trazer agora. Evitar aglomerações, né, repouso. Além disso, o enfermeiro deve observar e registrar sinais das características da tosse. Por que as sinais e características? Porque existe tosse que é seca e existe tosse com secreção. Então eu preciso entender essas duas características. Para fazer um parêntese aqui, pessoal, aglomerações, a gente está com um aumento de casos de Covid, tá? Na Bahia. Hoje Na minha mesmo. cidade mesmo está com 18 até. Só os que fizeram. Os que fizeram, né?
Então eu quero falar isso para vocês porque novamente estão voltando os casos. Hoje houve uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde, onde se falou muito sobre evitar aglomerações, vão ter que impor novamente realização de teste para aqueles que estejam gripados, profissionais de saúde, né? Novamente, a gente tem que voltar de novo, é complicado. E o uso da máscara nas unidades, né, é fundamental, principalmente para todos aqueles que estejam apresentando síndrome gripal. É obrigatório. É obrigatório. Então, eu oriento, né, que façam uso da máscara, lavagem das mãos, uso de álcool. E pacientes que cheguem na unidade precisam exigir o uso da máscara. Falo isso para que vocês, como usuários também do serviço, já saibam que a máscara vai começar a ser exigida novamente. Porque os casos estão aumentando muito no município aqui e na Bahia. Certo? Tem algumas coisas que já está exigindo. Hoje mesmo, o marido do PSA já está exigindo na faculdade para usar. Já, a gente teve uma reunião hoje, porque eu não consegui me reunir hoje. Não consegui me reunir porque, na verdade, eu estou de férias. Só que eu trabalhei remotamente hoje nessa reunião e aí vou passar amanhã para as unidades, vou passar um bilhete nas unidades, porque a gente vai precisar, nos hospitais também, já começaram a exigir novamente cartão de vacina obrigatório com as doses de reforço para fazer qualquer procedimento. Não vão aceitar os familiares que não tenham as doses, né? E para o próximo ano será obrigatório a vacinação nas crianças com a Covid, no mínimo um esquema de 3 doses, né? Até para a matrícula vai ser exigido. Então, infelizmente a gente tem que conviver com as doenças, né? E a Covid não é diferente. E por que está demorando muito? Que é a pergunta que muito se faz. Está demorando porque, infelizmente, a gente não está aprendendo a saber viver com a doença. Onde eu trabalho mesmo, eu acho que todos pedaços. Mas, assim, a gente tem que aprender a conviver. O que a gente precisa eu estou gripado, eu estou com algum síndrome, vou usar a máscara, gente. Autoconsciência. Com certeza. Utilizar a minha máscara, fazer minha higienização, pensar que dentro de casa também tem outras pessoas que dependem de mim. Certo? Então a gente tem que aprender a conviver. E assim, por que está demorando tanto? Porque o vírus ele está novamente está circulando e novamente ele está tendo um sequenciamento diferente. Novas cepas estão estreando. Isso por quê? Porque muitas cepas estão circulando e todas as pessoas conseguiram se vacinar. Então muitas cepas estão circulando. Muitas estão circulando, então ele está criando resistência. É o que ele quer. Ele quer conseguir resistência para ele conseguir sobreviver. Quando ele não conseguir resistência, novamente os casos caem. E aí a gente vai ficar nesse negócio, não, a gente vai aprender a conviver. Quando a gente teve a pandemia da influenza, foi assim. Não é à toa que ainda a gente convive com influenza. E agora começam os casos de influenza agora, de dezembro para janeiro, começam os casos de influenza. Então a gente precisa também se vacinar, né? Que é a ferramenta que se demonstrou eficaz para esse tipo de doença. Tá certo? Vamos reparar em sistema respiratório e a gente vai ter que fazer uma atividade que eu vou pedir para vocês aqui. Você vai fazer esse trabalhinho em trios. Trio. Só vai ter alguém que vai ficar em dúvidas. Trios. Vamos formando os trios para ver quantas folhas tem aqui. Vou explicar aqui para vocês. Formei os trios para poder explicar, gente.
Faltou folha aqui hoje. Alguém mais? Tomar cuidado com coisa que ele tem. Porque esse negócio tá aí. Lá atrás tem 4 lá. 1, 2, 3, 4. Passa num trio e fica uma dupla aqui. Então, porque ele tá elas duas lá e tem essas duas aqui. Então passa num trio e fica uma dupla. Pessoal, vamos lá. Eu vou explicar para vocês que vocês consigam entender esse estudo de casos clínicos. Por que é importante estudar caso clínico? Porque o caso clínico ele me ajuda para eu ter um raciocínio lógico, né, e eu entender como é que funcionam as doenças e entender também quais são os possíveis diagnósticos e qual é a intervenção da enfermagem, da equipe de enfermagem, que é o nosso foco, qual é a nossa intervenção. Mas vocês também, como estão estudando o técnico de enfermagem, vocês precisam saber das doenças. É a moral. Pelo grupo lá atrás. Então, o primeiro caso clínico. JVM, de 45 anos, sexo masculino. Escutem, vou repetir. JVM, de 45 anos, sexo masculino. Qual é a profissão? Motorista, estado civil, desquitado e casado pela segunda vez. Raça negra, residência, Aldeia dos Índios, bairro Feitosa. Paciente rastreado como suspeito de ser hipertenso durante a visita do agente comunitário de saúde. Foi agendado para uma consulta de enfermagem. Na consulta informou que eventualmente sentia um pouco de tontura, cefaleia occipital, rubor facial, dores no peito, visão turva e dor leve em membro superior esquerdo. O mesmo não valorizava estes sintomas, já que também bebia e pensava que era alguma coisa relacionada com o fígado. A pressão arterial média na consulta foi de 180 por 106 milímetros de mercúrio, medida a média de 3 medidas, ou seja, foram feitas várias aferições dele, todas estavam altas e a média das 3 foi 180 por 6, ou seja, ele teve pressões acima de 200 para chegar nessa pressão, nessa média. Após a consulta de enfermagem, foi encaminhado para o clínico geral, que solicitou vários exames de rotina, onde foi constatado hiperlipidemia. Sabe o que é hiperlipidemias? Aumento de colesterol e triglicerídeos. É hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumento do ventrículo esquerdo, motivo pelo qual o médico prescreveu hidrocortiacida, 25 mg pela manhã, losartana, 50 mg a cada 12 horas, ou seja, 2 vezes por dia, atenololo, 25 mg uma vez por dia, ácido acetilsalicílico, 100 mg após o almoço e atorvastatina, 20 mg à noite. Certo? E aí eu gostaria que vocês me respondessem os seguintes questionamentos. Quais os agravantes ou problemas para o desenvolvimento de doenças neste paciente? Ou seja, você vai dar uma lida lá e dentro dos problemas que vocês se encontrem aqui, nesse caso clínico, vocês vão colocar qual foram os agravantes que levaram a esse paciente para que ele tivesse esse quadro clínico. Deu para entender? Sim. 2. Quais as possíveis causas para desencadear doença nesse paciente? Quais foram as possíveis causas que levaram a desencadear uma doença nesse paciente? Em qual estágio de hipertensão podemos classificar o usuário? Lembre-se que a gente viu na aula de hipertensão que existe normal,
ótima, para hipertenso, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Sempre. Aí você vai classificar tendo em vista a pressão do paciente. Qual o mecanismo de ação dos medicamentos? Então você vai colocar hidrocortiacida. Eu gostaria que vocês colocassem lá. Que tipo de medicamento é? Que classe de medicamento? Dislipidemia, para a pressão? Que tipo de... Onde se encaixa esse medicamento? Só isso. Que tipo de medicamento é hidrocortiacida, por exemplo? Certo? É para a fome? Não. É para fazer cocô? Não sei. Aí você vai colocar. O que mais? Cite os cuidados de enfermagem para este paciente. Vocês, como técnicos de enfermagem, o que vocês aconselhariam se esse paciente passasse lá na unidade básica de saúde que você vai trabalhar, ou passassem lá no hospital que você vai trabalhar, ou passassem lá no posto onde você vai trabalhar? Eles precisam anotar os cuidados da enfermagem. Segundo o caso clínico, um pouquinho mais complexo. Primeiro que tudo, identificação do paciente. Paciente masculino de 66 anos apresentando dificuldade para falar e mexer o lado do corpo direito. A meia hora aconteceu isso. Qual a história da doença atual? A meia hora parou de falar e movimentar o lado direito do corpo, com desvio de rima para a esquerda, negacefaleia, convulsão ou outros déficits neurológicos. Interrogatório dos sistemas. O paciente apresenta leve disneia, dificuldade respiratória, aos médios esforços e palpitações, né? Mas ele está em acompanhamento com o cardiologista. Quais são os antecedentes patológicos? Ou seja, quais são as doenças desse paciente? Ele é tabagista, faça uso de bebida alcoólica, ele é hipertenso, hipertensão arterial sistêmica, AS, e ele tem diabetes mellitus tipo 2, ou seja, ele faz uso de metformina e glicacida. Consequentemente, ele toma Laxix e Carvedilol. O exame físico, pressão arterial de 180 por 105, frequência cardíaca de 89 batimentos arrítmico, frequência respiratória de 16 impulsações por minuto, e o HGT. Fizeram a glicemia naquele então, e aí constatou-se que ele está 175 mg por decilitro. E aí o médico foi fazer o exame físico, né? Então, as bolhas do coração estão normais, normofonética, não tem sopro. Foi a ver o padrão respiratório, murmúrios vesiculares presentes, simétricos, sem ruídos adventícios, ou seja, não tem nada na respiração, está tudo ok. O abdômen está plano, normotenso, ritmos hidroaéreos presentes, sem viscerogalomegalías, ou seja, está tudo bem no abdômen. Os membros, sem edemas e sem sinal de artrite, está tudo ok. Pulsos periféricos, quer dizer 2 de 4, ou seja, os pulsos estão pouco cheios, deveria estar 4, está 2. Deu para entender? O pulso tem que estar cheio, tem que estar forte. No caso dele, quando está forte, a gente fala está 4 de 4. No caso dele está 2 de 4. Será que está cheio? Então, pulso devagar, tá? Nos membros, o pulso periférico nos membros. Nas carótidas também está da mesma forma. Deveria estar 4 de 4 e está 2 de 4. Mas ele não tem sopros. O exame neurológico, vejam o que aqui aqui fala. Está lúcido, porém não falava espontaneamente. Não repetia as frases quando pedidas, não conseguia ler e nem escrevia. Mas a compreensão estava preservada. Então resolva o seguinte questionamento: quais são os agravantes ou problemas para o desenvolvimento desta doença neste paciente? Você vai ir lá onde são os problemas e você vai citar os problemas. Quais são as possíveis causas para desencadear a doença nesse paciente? Tudo aquilo que ele faz de errado são as possíveis causas.
Qual é o possível diagnóstico médico deste paciente e justifique sua resposta? Por exemplo, esse paciente tem Alzheimer. O que é Alzheimer? Aí você vai colocar na frente. Isso justifica a resposta. Cite os cuidados de enfermagem para esse paciente. O que vocês fariam com esse paciente? Quais as equipes multidisciplinares este paciente precisa para ser assistido integralmente? Será que esse paciente só precisa de nossa ajuda e do médico? Eu gostaria que vocês me colocassem aí quais são os outros profissionais. Dentista, psicólogo. Alguma dúvida? Pessoal, é o seguinte, vocês precisam me trazer esse caso clínico respondido, né? Em uma folha, vocês podem responder aí, na folha. Lembrando que não trazer na próxima aula, não precisa me trazer que eu não aceito. Tá? Ah, professor, eu esqueci. Infelizmente, eu não... Em respeito a vocês mesmos, tá? Porque muitos vão se reunir, vão estudar, vão trazer na data certa. Por que aqueles eu vou receber na data errada? Eu preciso ser justo com cada um de vocês. Alguma dúvida? Dúvida só dia da prova, né, pessoal?